chata, a gente só faz combinado, ninguém passa conteúdo novo, mas é assim mesmo, é necessário que a gente gaste esse tempo com isso agora, para que a gente tenha tudo bem conversado, bem resolvido, para que nosso semestre seja o mais tranquilo possível, ainda mais considerando nossa transição ali no meio de setembro. Eu falar primeira quinzena, segunda, enfim, no meio de setembro a gente deve voltar às aulas presenciais. Bom, pessoal, estágio 2. Estágio 2, como vocês já sabem, envolve processo penal e processo do trabalho. Processo do trabalho fica a cargo da professora Juliana. Eu não sei absolutamente nada de processo do trabalho, portanto, em caso de eventuais dúvidas, fiquem à vontade para conversar com ela. E o que ela combinar sobre prazos, formas de organizar, de coordenar a disciplina, tudo que ela disser, vocês seguem em relação ao processo do trabalho. E tudo que eu disser em relação a processo penal, vocês conversam comigo, podem seguir tudo que a gente combinar, em especial nesse nosso encontro de agora. Mas é a mesma disciplina, mas cada um vai estar na sua área. Ela vai mandar em tudo de processo do trabalho, e o que disser a respeito ao processo penal, a gente resolve no nosso encontro. A disciplina de prática, eu não conhecia o modelo que a Anhanguera adota. Eu achei bem legal. Não elogio muita coisa e não elogio nada que não mereça. Eu achei muito interessante a proposta que é feita. É claro que, idealmente, eu repito, eu faria separado uma disciplina só processo penal e uma disciplina só trabalho, talvez junto com previdenciário. Faria mais sentido, talvez. Mas a forma que é proposto para que vocês façam atividades, respondam, pratiquem, pessoal, é igualzinho um curso de segunda fase da OAB. Quando eu não tive prática na minha graduação, na minha faculdade, na UFMS, eu não sei se hoje eles têm. Quando eu me formei, eu sou da turma de 2013, não tinha prática, não existia essa disciplina. Então, eu fui fazer a OAB e comprei um curso de segunda fase da OAB, fui conhecer o que era aquilo e é legal, aprendi bastante nesse curso, inclusive. Na época não tinha, a gente tinha, no Damaso, a gente tinha que ir até o Pátio Central, assistir a aula lá. Hoje em dia você faz tudo isso online por um preço bastante acessível. Mas deixando a nostalgia de lado, o curso de segunda fase da OAB é a nossa disciplina. É muito legal. Você tem um caso, você vai parar, pensar que peça cabe naquela situação, sentar a bunda na cadeira e fazer a peça. É muito positivo e, de fato, vocês vão aprender bastante com isso aqui. Então, eu achei muito legal a forma com que é pensado de dar para vocês, em 6 sessões, as propostas de peça, vocês terem a chance de discutir comigo quais peças são, o que eu vou ressaltar para vocês em relação à peça, vocês terem a chance de conversar com o tutor de vocês da disciplina, encaminhar a peça e receber um feedback. Isso é muito bom. Olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, preste atenção nisso. Então, assim, aproveitem essa disciplina porque ela vai ser muito, muito legal mesmo. Ela vai reforçar muito do que vocês já aprenderam em processo penal e vai ser muito vantajosa para vocês que já estão no 8º semestre, para quando vocês começarem a pensar em realizar o exame da ordem, especialmente para quem estiver pensando em fazer penal. Professor, eu odeio penal e processo penal. Tudo bem, não tem problema nenhum, não ficarei ofendido, tá? Eu fiz segunda fase da OAB inconstitucional, por exemplo. Eu fui aprender muito mais penal e processo penal depois de formado, em razão do meu trabalho. Mas ter o conhecimento, e isso eu acho muito positivo, vocês conhecendo a prática de cada área, vai tornar muito mais fácil para vocês a escolha do que área fazer na segunda fase da OAB. Poxa, eu me identifico mais com trabalho. Então, para mim, escolher segunda fase em trabalho faz mais sentido. Adoro fazer 20 pedidos no fim da minha petição inicial.
com todos os direitos trabalhistas que recaem sobre aquela situação. Ou, poxa, não, sempre gostei bastante de penal e processo penal, fiz um estágio que tinha a ver com isso, acho que para mim, segunda fase em penal e processo penal faz mais sentido. Perfeito. Ou não, gosto de direito civil, gosto de situações que envolvem um processo civil mais pesado e situações privadas, situações em patrimoniais entre particulares. Legal. Constitucional também tá aí, administrativo também tá aí, mas eu acho muito legal que vocês podem conhecer todas essas áreas, saber o que você gosta mais ou gosta menos e na OAB de vocês escolher com tranquilidade e mais, pessoal. O que vocês forem fazer aqui em processo penal, se você eventualmente for fazer segunda fase de OAB em processo penal, você pode rever essas aulas, você pode rever o material, consultar, porque vai ser de grande valia, vai te ajudar. Espero que ele não esteja desatualizado até lá, mas vocês já estão chegando nessa fase, então eu queria reforçar isso, começar elogiando a forma com que é pensada a disciplina. Presumo com isso que vocês saibam, que vocês já sabem a essa altura, e espero que sim, como é estruturada a nossa disciplina. Caso você não saiba, deixa eu projetar a minha tela para vocês. Esse aqui, pessoal, é o avatar da disciplina de vocês. Eu achei, inclusive, bem organizado, tá? Vocês vão ter um vídeo de abertura da temática. É um vidinho meio besta, mas tem 2 minutos só. Se você tiver 2 minutos disponível da sua vida, assista. Ele vai falar por que a instituição oferece prática no mundo do direito, etc. É meio besta. Mas se você quiser assistir, são 2 minutinhos só, eu parei de assistir, não me custou nada. E aí, ó, você tem a divisão aqui em temática do direito penal e direito trabalhista. A nossa é penal. Aqui, ó, nós temos 6 sessões e uma sessão de introdução. A sessão de introdução, ela já vai trazer para a gente o primeiro caso prático que vocês vão estudar, e isso nós faremos na aula que vem. Aqui tem um vídeo explicando, depois tem escrito para vocês também o caso, a gente vai fazer tudo isso na aula que vem, ler juntos. Então, vocês têm um vídeo que narra uma situação, vocês têm um vídeo de um professor de direito penal que fala para vocês sobre a peça que é esperada aqui. Vocês vão em sessão 1 e dentro do prazo específico, vocês vão ter tempo para fazer a peça. Vocês vão enviar as tarefas de vocês aqui em documento editável, em documento doc. Então, por isso que pensar nessa disciplina faz com que a gente necessariamente pense cronograma, que agora ficou preso na minha outra tela e eu não consigo jogar para cá. Que coisa. Aqui. Esse cronograma aqui, pessoal. Então, toda a nossa disciplina vai estar pautada nesse calendário que nós temos aqui. Repito, a gente vai ter uma dinâmica de aula e da disciplina em que, aula que vem, nossa primeira aula de conteúdo, a gente vai parar, conversar sobre o caso prático proposto, eu vou falar para vocês qual é a peça esperada e conversar com vocês um pouco sobre como essa peça funciona, qual a função dela, em que fase do procedimento processual se insere essa peça, quando eu devo pensar nessa peça e quando for fazer essa peça, que itens observar ao fazê-lo. Isso tudo a gente vai conversar na aula que vem. Só que percebam que, ó, vocês podem, desde ontem, encaminhar essa primeira petição, que é uma resposta à acusação, é uma petição bem simples. Só que vocês só vão precisar, de fato, entregar ela lá no dia 19 de outubro. 19 de outubro, lá no segundo bimestre. Ó, a gente teria aqui mais agosto, setembro inteiro e outubro quase inteiro, só que nosso semestre acaba em novembro.
Então, o prazo que a gente tem aqui é um prazo muito amplo, muito elástico. Mas percebam que depois das 2 primeiras sessões que tem esse prazo, ó, as 2 primeiras vocês vão ter em tese até o fim de outubro. Só que depois, ó, esses prazos começam a ficar semanais. 28/10, 5/11, 13/11, 23/11. Eles vão ficar mais apertados. Só que isso só lá no fim do semestre. O que eu estou pensando em fazer com vocês e quero conversar com vocês a respeito para que a gente aproveite bem o nosso tempo. Minha ideia inicial, eu nunca dei prática, tá? Primeira vez que eu estou dando prática, então vamos conversar e chegar na coisa que mais funcione para o aprendizado de vocês. Isso tem muito a ver com o que a colega agora há pouco falou. Minha ideia inicial foi, primeiramente, dar em uma semana, então, a semana que vem, eu falaria para vocês sobre resposta à acusação. Na semana seguinte, eu tiraria algumas dúvidas sobre resposta à acusação e já apresentaria o novo caso de vocês. E assim sucessivamente. Na semana 3, eu já tiraria dúvidas sobre a semana 2 e já daria o caso da semana 3. O que acontece, no entanto, caso eu faça isso? Em 6 ou 7 semanas, a gente matou a disciplina. Ou seja, teríamos 6 ou 7 semanas de eu falando, a gente tiraria dúvidas, é claro, só que a gente ia chegar no começo de outubro e visto tudo já. E eu falei, nosso tempo pode ser mais bem aproveitado. Elias, pode falar, por favor. Então, professor, eu estive no quadro aí olhando os prazos, né? E assim, eu já fiz a minha petição, só que eu não lancei ainda no portal, porque vou esperar o senhor dar sua aula para eu tirar alguma dúvida, se é ou não, entendeu? Depois eu lanço. Mas a minha petição está pronta, né? Então eu vou esperar o senhor dar sua aula de explicação para ver se eu preciso realmente mudar alguma coisa ou não. Então, isso é muito importante. Perfeito, Elias. Pessoal, quanto mais vocês conseguirem se antecipar para fazer as peças, melhor. Porque aí vocês conseguem tirar as dúvidas. E aí a nossa aula fica mais produtiva com vocês trazendo as dúvidas que vocês tenham em relação àquela peça. Então, o que eu pensei, pessoal? Em vez de... Eu quero, por favor, digam o que vocês pensarem e deem sugestões, críticas para a gente chegar no melhor método da nossa aula. O que eu pensei, então? Deixa eu abrir meu famoso Paint para eu conseguir explicar. Ó, semana que vem vai ser a nossa primeira aula de conteúdo, que vai ser a nossa peça de resposta à acusação. Semana que vem. O que eu estou imaginando? Semana que vem a gente começa a aula e eu vou trabalhar com vocês o caso concreto que está lá no AVA e, a partir dele, a peça esperada. Falar com vocês sobre resposta à acusação. Como a gente tem só 1 hora de aula, que ó, a rigor já teria acabado agora, estaria acabando, eu pensei nessa 1 hora a gente ter uma aula mais expositiva, inclusive eu falando mais, e enfim, uma aula mais expositiva. E aí pensei na semana seguinte eu não começar o conteúdo novo ainda, eu segurar, para que vocês tenham uma semana, para que na aula seguinte, ó, vamos colocar em datas aqui, isso aqui seria 24, isso aqui seria 31 de agosto. Aí, na semana do dia 31, em vez de eu passar um novo conteúdo para vocês, eu pensei em ter uma aula em que quem não teve tempo de fazer a petição para e faz, e ao mesmo tempo eu ir respondendo aos questionamentos que vocês têm em relação à peça.
porque aí vocês vão ter tido uma semana entre aquela primeira aula e essa segunda aula. Pessoal, é claro que eu falei que isso aqui seria uma aula mais expositiva, mas em comparação a essa outra aula aqui. Mas uma aula normal, vocês param, perguntam, a gente vai conversando. Eu dei o conteúdo para vocês, beleza? Beleza. Vocês vão ter até a próxima aula para fazer a petição, quem tiver tempo. E aí seria muito bom, porque quem fez a petição vai ter dúvida. E, inevitavelmente, quem fez a petição vai querer perguntar alguma coisa. E aí a gente para nessa próxima aula para tirar essas dúvidas todas. A aula gravada também, normal. Professor, eu trabalho o dia inteiro, eu faço o curso à noite, eu não tenho tempo de fazer essa peça. Poxa, sem problema nenhum. Então, você pode, nessa mesma aula do dia 31, enquanto alguns colegas tiram as dúvidas, se você achar por bem assim fazer, você pode parar e fazer a sua peça. Você vai ter tempo hábil para isso. Lembrando que essa primeira petição de vocês podem entregar ela desde já, mas vocês terão prazo fatal de vocês às 19/10. Na disciplina de vocês, ali no AVA, não sei se vocês já viram, olha só, se a gente vai aqui em cima, tem alguns arquivos para vocês, ó. Estágio 2, manual, cronograma, manual antiplágio, e esse aqui é o plano de ensino. Se vocês baixarem esse arquivo manual, eu sugiro fortemente que todos façam isso. Quem não tem baixado pode me dar um alô que eu encaminho para vocês. Ele explica como vai ser a disciplina, a interação com o tutor, qual é o meu papel como professor. E uma informação que eu achei bastante pertinente desse manual é a seguinte: quem entregar atividade, vocês devem saber que já fizeram estágio, eu não sabia, mas quem entrega atividade com antecedência pode ter uma nova chance de postagem da atividade, caso queira melhorar a nota. Então, em vez da gente olhar para o prazo final desse envio, é legal a gente trabalhar com prazos antecipados, porque vocês, encaminhando a petição de vocês antes, vocês vão ter um feedback antes do tutor de vocês. Quem vai corrigir as petições não sou eu, tá? Quem corrige tudo que vocês fizerem vai ser um tutor. Ele tem um prazo de até, acho que 7 dias úteis para isso. Elias, pode falar. Então, professor, isso que o senhor comentou agora é muito importante. Os alunos não deixarem para fazer a petição no último momento, porque se fizer antecipadamente, o que acontece? O tutor vai corrigir e você vai ter condições de fazer a sua correção para enviar novamente. Isso é bem interessante, Elias. Eu quero deixar também isso bem reforçado com todo mundo. Então, a gente pode... eu não vou ficar pegando no pé de vocês, mas, por exemplo, a gente vai ter aqui, dia 24 teve aula, dia 31 nós tiramos dúvidas, e vocês pararam e conseguiram sanar as dúvidas que vocês tinham. Então, eu vou supor... Dia 7 de setembro é feriado, que dia 14 de setembro, no máximo, você tenha pleníssimas condições para encaminhar essa peça ali no AVA. Você vai estar encaminhando mais de um mês antes do prazo final. Então, o tutor vai parar, corrigir, te devolver. E o que é legal, a gente pode fazer também. Professor, o tutor me devolveu a peça e ele falou isso, isso e isso. Eu não entendi direito. A gente pode parar e discutir o que o tutor colocou, por que colocou, da onde saiu isso. Ah, professor, mas eu fiz igualzinho, você disse e aqui o tutor disse que estava errado. Isso aconteceu? Por que aconteceu? Então, a gente tem condições de parar, discutir e refletir sobre qualquer ponto de dúvida que vocês possam vir a ter. Então, vamos supor que lá em 14/9, vocês já entregaram a primeira. Aqui falamos em 24, 31. Aí no dia 14 eu passaria um novo conteúdo para vocês de setembro, para a gente discutir dia 21 e no máximo no dia 28 de setembro vocês fazerem a postagem. Já seria a segunda peça de vocês num total
de 6 e vocês trabalhando com pelo menos 3 semanas de antecedência. Então, se a gente seguir esse padrão de 2 aulas por conteúdo, de modo que uma aula eu dou e a segunda aula a gente apenas tira dúvidas, eu acho que a gente aproveita melhor o tempo e consegue trabalhar bem com essa margem que a gente tem aqui. Lembrando que a gente vai sempre tentar fazer entregas antecipadas. Esse prazo aqui vai ser o nosso prazo que a gente vai observar a partir da sessão 3, que é o prazo que abriu. A gente vai trabalhar para estar com essa peça pronta no dia 20/10, para que vocês recebam a resposta a tempo que, se for o caso, mudar, melhorar, etc. Professor, a vida está muito corrida, não consigo, está muito difícil. Tá, sem problema, entrega no prazo final. Lembrando que é muito mais vantajoso para você entregar com antecedência. Pessoal, o que vocês acham desse? E aí, portanto, pessoal, antes de eu perguntar, a gente, em vez de gastar 6 semanas com a disciplina, gastaria o dobro, gastaria 12, ou seja, dá certinho com o nosso calendário acadêmico. Lembrando também que vocês têm uma avaliação oficial. Isso aqui também não sei o que eu vou corrigir, tá? Vai para o tutor, mas o esperado é que vocês façam uma prova como se fosse prova da OAB, vocês vão para a faculdade, é uma prova presencial, abraçados no vademecum de vocês, vão receber a prova e vão fazer uma peça à mão. Isso lá no começo de dezembro. É a última semana de novembro, primeira semana de dezembro, mais ou menos. Mas assim, daria certinho o nosso calendário. O que vocês acham desse sistema em que a gente, uma aula, eu faço uma aula mais expositiva, explicando para vocês, e na segunda aula a gente vai gastar o tempo para quem não fez a peça, faça, e quem tiver dúvida, ir tirando as dúvidas. O que vocês acham? Perfeito, professor. Muito bom. Professor, Sim. o senhor está com a tela aí, o senhor conseguiu puxar, foi um calendário. O senhor se lembra que o senhor puxou agora mesmo um calendário aí em cima? Por aqui? Deixa aí. Eu só quero aproveitar que o senhor está com esse calendário aí. Nós tivemos estágio, citando como um exemplo, o professor Ademilson, ele era o nosso professor de estágio. Era na segunda-feira. Um exemplo aí no seu calendário, segunda-feira, ali é o dia 2, tá vendo? O dia 2 ali, segunda-feira de agosto, isso. Já, sim. Era todas as segunda-feira ele dava aula de estágio. E o nosso tutor, o que mandava o nosso estágio, a nossa peça, era online, à distância. Aí eu mandava, por exemplo, a gente começava dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, um exemplo. Aí ficávamos uns 7 a 10 dias para fazer um estágio. Só que quando eu mandava perguntas para o tutor, ele não me respondia, entendeu? Ele não me respondia, levava 3, 4, já houve vezes que levou 5, 6 dias para me responder. E quando entrava uma peça nova, por exemplo, do dia 2, aí chegava lá na outra semana, a gente fez aquela peça, aí iríamos ter aula novamente com a Ademilson no dia 9. O que acontecia? Era 9 à noite. Aí a gente tinha que entregar a peça no máximo dia 14, que seria no sábado. Até o último dia seria 14. Entrou. Só que daí, se o senhor for ver, passou do dia 2 ali até o dia 9, já se passou uns dias. Aí o senhor tira dúvida com o professor presencial no dia 9, e se mandar a petição para eles não vão te dar uma devolutiva porque foram menos que 7 dias. E isso aconteceu muito comigo. Então, eu entendi perfeitamente. Só que a gente começando esse esquema agora, a gente sempre vai estar adiantado em relação ao cronograma.
Então, no meu exemplo, aqui dia 30, ó, vamos falar que a gente começa a semana que vem, ó, 24 eu dou a aula. E aí vocês podem mandar pergunta para o tutor, fiquem à vontade, mas se quiserem conversar comigo também, a gente dia 24 vocês podem perguntar o que quiserem, mas vocês possivelmente terão mais dúvidas no dia 31. Então, beleza. A gente teve aula 24 e 31. O que vai acontecer aqui, e a vantagem em relação ao semestre anterior, é que a gente está muito adiantado. Então, eu suponho que vocês, ó, dia 31 a gente conversou. Vocês tiveram mais um, ó, vamos dar mais 2 semanas para vocês. 31, 7. Se vocês mandarem a peça dia 14 de setembro, vocês estão um mês adiantados. Então, e aí, a questão que quando eu fazia pergunta ao professor Ademilson, que eu tentava antecipar a peça, ele falava, mas Lília, a gente nem chegou ainda nessa peça, espera segunda-feira. Era desse jeito, isso ficava assim, sabe? Eu ficava esperando, então, tipo, era muito difícil. Não sei se eu me comprometo com, sim, mas eu me comprometo com vocês a gente trabalhar de maneira antecipada e sempre que vocês tiverem questões... Professor, mas eu tô na peça 5 já, eu me adiantei, eu quero estudar. Às vezes, para que a gente não interrompa a aula de que está na peça 2, eu vou falar, poxa, beleza, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, me manda um áudio no WhatsApp que a gente vai conversar. Mas eu estarei disponível para que a gente trabalhe com antecipação. Para que a gente esteja sempre bem adiantado em relação às peças. E a gente consegue fazer isso, a minha meta é essa. Aqui, por exemplo, sessão 3... Deu dia 20 do 10, que é o primeiro dia que vocês já podem enviar peça, vocês vão estarem com... A gente já discutiu, vocês já tiraram dúvidas, para que no dia 20 do 10 vocês já possam entregar. Ou seja, vocês vão ter tempo hábil para receber o feedback, se for o caso, fazer alteração. Não, a minha programação é a gente fazer assim, mas trabalhar bem antecipado. A gente possivelmente, essa sexta peça aqui, a gente vai estar com ela concluída até antes disso, a depender dos feriados, mas vai estar sim. É possível que na última semana antes da prova a gente só faça uma revisão ou converse um pouco, que a gente nem precise usar esse encontro. Porque ó, a gente consegue trabalhar com bastante folga. Porque ó, a gente só vai começar a ter essas sessões semanais aqui, ó, lá no dia 20 de outubro. Então, a gente consegue tranquilamente, quando começar isso aqui do dia 20 de outubro, a gente vai estar pelo menos na quarta peça já. Um setembro inteiro. Porque setembro tem feriado só dia 7, começo de outubro tem outro feriado. Que nos pega também. Mas a gente consegue com certeza, quando liberar aqui, a do dia 20, a gente já está fazendo a quarta. Então, a gente vai trabalhar com bastante antecedência em relação a esse calendário. Sim, sem prejuízo, se alguém quiser te trabalhar no limite aqui, ser aventureiro, tudo bem. Mas a projeção que eu faço é da gente fazer 2 encontros por peça e trabalhar com folga, sobrar encontro. Então, professor, por isso que é importante o professor que está dando a aula está naquela disciplina específica na qual ele tem aquela especialidade. Porque o que acontece, às vezes a gente questiona, que nem até esperar o dia da aula que o professor vai dar, aí às vezes manda e-mail que nem... Eu já tive resposta do professor presencial da segunda, que era o Ademilson, que mandava eu perguntar para o tutor da disciplina que ele dava a aula, que ele não sabia me responder, que era para perguntar para o tutor. Eu perguntava e o tutor vinha baseado numa resposta muito, assim, digamos, como que se fala, mais polida, sem tirar aquelas dúvidas, realmente entrando no detalhe, mas baseada, você leu tal capítulo, você leu, a resposta está lá no livro, lá naquela tal lugar.
tipo, não tirava as dúvidas. Eu posso provar. Eu tenho vários Sim. e-mails. Então, teve uma vez que uma tutora foi assim um pouco mais, foi um pouco adiante, me deu uma resposta. Sim, nós poderíamos trabalhar futuramente mais sobre isso. Opa, calma aí, eu pesquisei, entrei num detalhe mais profundo e ela me deu essa resposta. Então, fica sempre brecha. Então, isso é muito negativo. E se você for questionar um professor, o senhor não. O senhor é o único que até hoje, dessa faculdade a Anhanguera, se prontificou a tirar dúvidas. E eu posso falar para os nossos colegas que pode perguntar para o senhor, porque, nossa, todas as minhas dúvidas que eu tive, o senhor foi o único que me respondeu e se prontificou a me responder. Inclusive, eu peças do estágio do Ademilson, eu fiz de uma forma indireta, sem dizer que era do estágio. O senhor tirou minhas dúvidas porque eu perguntava para ele mandava perguntar para o tutor, e eu fazia de uma maneira que o senhor não sabia, o senhor me dava uma explicação mais sucinta, não especificamente, entendeu? Não era do conteúdo dele assim de uma forma direta, mas para quem que você vai perguntar? Os professores da faculdade que estão ali pensa que é consulta. Você pergunta para a coordenadora, ela manda você perguntar para o professor, aí eu dava print e mandava, olha o que ele me respondeu. Tipo, é muito difícil, eu quero aprender, eu sou aluna de direito. Para quem que eu vou perguntar se eu estou fazendo direito se não for para o professor? Será que é para o vizinho ali na esquina, no meio da rua? Eu não estou fazendo um estágio num escritório de advogado para poder aprender na prática, eu tenho dúvida teórica. Então, isso daí fica em entrelinhas, sabe? Isso é uma reclamação que o avaliar não pergunta para nós. A gente vai ter que colocar na ouvidoria, e eu sei que eu não sou a única. Tem muitos alunos com o mesmo problema, que eu acho que às vezes o professor pensa que a gente está fazendo consulta, sabe? Que está pagando honorário, e isso não é, sabe? São poucos professores. O professor Guilherme também já tirou muitas dúvidas minhas, então dá para contar no dedo os professores que realmente dá resposta, que ajuda o aluno nas dúvidas do dia a dia. Eu não estou exercendo, não faço estágio, são dúvidas, só dúvidas como aluna. E obrigada, professor, o senhor está de parabéns, porque é o único que consegue, sempre quando a gente tem dúvida, tirar as dúvidas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço as palavras, mas assim, pessoal, eu faço compromisso com vocês, da gente, minha função aqui é essa. Senão vocês liam o livro em casa e se viravam. Então, a aula existe para que a gente tire dúvidas e converse. Então, tô aqui para isso. Me mandem e-mail, me mandem WhatsApp sem problemas nenhum. Elias. Professor, é assim, eu ouvi as palavras da nossa nobre colega Lilian. É assim, o que acontece? No envio das peças que a gente, no semestre passado, que nós enviamos, né, para a tutora, no caso que fazia a correção das peças, eu sempre mandei com antecedência. Por quê? O que acontece? Eles têm um prazo úteis para poder fazer a resposta para nós, no caso, né? Então, eu nunca deixei de mandar as minhas peças no último dia. Por quê? Não tem aquele prazo hábil para eles dar a resposta. Ultrapassou o prazo, porque assim, como se diz assim, pronto, eu não sei explicar, mas assim, eles têm um prazo para poder dar a resposta, Sim. né? Se nós mandássemos as peças, eles tinham um prazo para responder. E todas as minhas peças que eu mandei, que eles falaram que estavam, geralmente, cada parte valia 300 pontos, 100 pontos, 200 pontos, não sei o quê, e faltava algum tipo de fundamentação, alguma coisa tal, eles enviavam para mim novamente, né? E eu tinha o tempo hábil para corrigir e enviar novamente. Então, não se pode deixar para a última hora para mandar as peças, porque eles também não têm aquele tempo, porque eles têm um tempo para poder enviar a resposta para nós, para poder enviar novamente para eles. Então, o importante é assim, não deixar as peças para a última hora, porque são tempos, são prazos, então não dá tempo. Então, os alunos, o que acontece?
eles não têm o tempo, tipo assim, o prazo é muito curto, mas você tem que mandar as peças num tempo hábil para eles responderem e você novamente fazer a correção e enviar para eles fazerem a correção, entendeu? Então, tudo é a base de tempo, tudo é a base de tempo. Então, a gente tem que fazer assim, as peças, saiu as peças, ok, vamos fazer ela, não deixar para a última hora, enviar para o tutor fazer a correção. Se tiver alguma coisa errada, eles enviam para nós novamente, você faz a correção e envia para eles, entendeu? Porque eles explicam para nós, passo a passo, onde estava errado, qual foi o artigo que você não fundamentou, e assim por diante, entendeu? Então, o importante é não deixar para a última hora, assim que sair, já fazer logo e enviar. Se deu algum erro de conotação, de fundamentação, seja na peça, eles vão avaliar aquilo lá e vão enviar para você fazer a correção. E você tem um prazo para poder enviar a correção correta, entendeu? Perfeito, Elias. Vou só ver que a Mayara... Professor, Não, só para tipo falar que assim, assim, eu entendo a boa vontade de todo mundo estar falando tudo, gente. Mas acho que nós já somos bem grandinhos, sabemos nossos prazos, né? Cada um vai fazer que a gente já tem as datas. Então todo mundo já entendeu que tem o prazo. Então vamos deixar o professor seguir, gente. A gente já entendeu que tem o prazo, que tem que mandar com antecedência. Todo mundo já sabe, né? A gente tem a boa vontade de sempre ficar lembrando os colegas, mas a gente já tem um cronograma, todo mundo já viu as datas e cada um manda na forma que puder fazer, na data que puder fazer e segue a vida, tá? Todo mundo já tá avisado. Só isso, assim, vamos. Não precisa a gente ficar mandando todo dia. Todo mundo já sabe que tem um cronograma, todo mundo já sabe que tem que fazer e cada um vai fazendo o seu tempo, gente. Só isso que eu queria falar. Maiara, eu concordo com você, mas no meu caso não tem nada a ver com o prazo. Tem a ver que eu questionei e não obtive resposta, eu como aluna, no prazo que eu esperava. É diferente. Não, pessoal, sim, eu só quero reforçar, não sei se Sim, ficou entendi. claro, essa janela que o Elias falou, que eu queria mostrar para... É o que está ali no cronograma, mas eu queria deixar aqui evidente, ó. As primeiras peças, as duas primeiras, a gente pode mandar a hora que a gente quiser, com a antecedência que a gente quiser. E eu disse para vocês que vocês vão ter aqui pelo menos um mês de antecedência e aqui pelo menos 3 semanas de antecedência para encaminhar, tá? Em relação ao prazo final. A gente pode encaminhar hoje, se a gente quiser. O Elias falou, tô com a peça pronta. Pode encaminhar hoje, embora eu não recomende, não esperar a aula, mas poderia. Mas percebam que a partir da sessão 3, ó, existe uma janela de apenas 8 dias, aproximadamente, entre o dia que eu posso mandar a peça e o dia final. Ou seja, se eu tiver com a peça 3 pronta semana que vem, eu não posso enviar. Eu preciso esperar abrir esse prazo. Mesma coisa com a quarta, quinta e sexta sessões. Eu preciso observar essa data de início. O que eu disse, o que eu me comprometo com vocês, é a gente trabalhar a sempre já ter visto as peças e os conteúdos bem antes dessa data. E aí posso até lembrar de avisar vocês, pessoal, essa semana vai abrir aquela atividade que a gente fez há um tempo atrás, está disponível, já encaminhem lá. Então, o ideal é que vocês, de fato, encaminhem no primeiro dia que vocês puderem. Porque se vocês encaminham no primeiro dia que abrir, e reforçando, a partir da sessão 3, vocês vão ter os dias necessários, que é o que está no manual, para que vocês recebam a devolutiva. Página 17 do manual da prática jurídica. O aluno, o tutor tem 7 dias úteis no máximo para dar um feedback para vocês, e o aluno terá apenas uma tentativa para a postagem de suas atividades. Por isso, deve sempre se antecipar no envio das tarefas para que possa ter a possibilidade do tutor, caso a atividade seja postada com pelo menos 7 dias úteis de antecedência em relação ao prazo final, autorizar uma segunda postagem. Ou seja, para quem encaminhar a peça no primeiro dia que abrir,
Então, a gente está tendo a aula, beleza, eu tô com a peça pronta, vou só esperar aqui dia 20. Deu dia 20, apresento. Eu vou receber resposta com possibilidade de correção posterior. Pô, professor, não consegui, tô muito corrido, encaminhei só dia 28. Não tem problema. A Mayara falou, cara, problema seu, não tem nada demais. Você vai pontuar, só não deixe, só não perca o prazo. Você só vai perder essa oportunidade que é importante para você aumentar a sua nota e que é importante para você ter um retorno do tutor, da pessoa que corrigiu a sua peça. Então, a disciplina vai ser assim. O que vocês acham dessa minha proposta, então, da gente fazer uma aula mais expositiva e uma aula para tirar dúvidas para cada peça? Tá todo mundo de acordo? Alguém tem alguma colocação em relação a isso? Não, tá tranquilo. Acho que de acordo, professor. Isso é muito bom. E para mim, o que o senhor decide, eu confio muito, professor. Eu confio na sua forma de trabalhar. Eu fico feliz. Pessoal, assim como eu disse, eu não dei estágio antes, tá? Então, assim, vocês também me conhecem, eu sou super tranquilo, flexível. Professor, não tá legal, professor, sei lá. A gente vai ajustando o que for necessário. Mas a forma que eu fiquei pensando da gente trabalhar para otimizar o tempo, para que vocês tirem dúvidas e saibam, aprendam as peças, vai ser assim. Acho que tem tudo para dar certo. Se for necessário, a gente, no meio do percurso, altera o trajeto, faz as adequações que forem necessárias. Pessoal, eu queria deixar isso ajustado com vocês. Deixa eu me lembrar se eu tenho mais alguma coisa. Pessoal, eu tenho materiais para passar para vocês, mas que são basicamente materiais que a gente utilizou semestre passado, e eu tenho algumas dicas para dar para vocês em relação a umas pesquisas de jurisprudência. No entanto, dado o adiantar da hora e dado que a gente vai falar sobre essas peças especificamente na nossa próxima aula, eu vou deixar para falar sobre essas duas coisas no nosso próximo encontro. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação, algum questionamento, alguma contribuição, alguma coisa não ficou clara sobre como... Hoje, nossa missão, que eu acho que foi cumprida, é fazer esses ajustes sobre a disciplina. A aula que vem a gente começa a falar sobre o primeiro caso prático e a primeira peça que vocês vão elaborar. Então, hoje não é uma aula de conteúdo. Então, considerando esses aspectos de organização da disciplina, alguém tem alguma consideração, alguma dúvida, alguma colocação? Acho que não, professor. Ficou tudo explicado. Parabéns. Que bom, obrigado, Elias. Bom, pessoal, como eu disse, eu vou conversar direitinho com a professora Juliana e até o fim dessa semana eu informo vocês sobre o que ficou decidido. Mas aí, se for o caso, a gente volta a conversar. Em regra, acho que se mantém como foi hoje. Vocês primeiro a professora Juliana até às 8 e 8 horas eu inicio. Pessoal, aproveitando, eu não perguntei isso para vocês. Se a gente mantiver como está, vocês preferem começar 8h15? 8 horas fica muito em cima, não é? Professor, eu acho que 8h15 seria um tempo hábil para as pessoas saírem da sala, entrar, pegar uma água. Isso, exatamente. Beleza. Então, pessoal, ó, ficamos já combinados, então. Se a gente mantiver esse esquema como foi hoje, eu não iniciarei às 20, mas às 20h15, tá bom? Para que vocês tenham tempo para se organizar. Mas, bom, pessoal, é isso. Tá ótimo. Professor, Beleza. então Sim. vai ser 1 hora para cada professor? É isso? A não ser que por meio da Mayara ou do Elias fale com vocês algo diferente. Não poderia ser 1h30 para cada professor?
Eu vou até confirmar com a eles vão poder Isa. conversar, né? A professora Isa respondeu no WhatsApp, falando que vai conversar com os professores certinhos. Porque uma hora é certinho. tão pouquinho para cada professor. Sim. Então, vamos ver. Porque pelo que está no calendário, são 3 tempos da disciplina. Embora isso tenha... A gente vai... Vamos ver, Lilian. Acho que isso é mais fácil de resolver. Se for o caso, eu converso com a Juliana e ela fala com vocês no comecinho da aula dela. Assim, fala na aula dela. Se caso eu vá começar mais tarde. Mas eu também aviso vocês se a gente fizer alguma alteração. Tá. E, professor, e me desculpe eu falar, mas cada caso é um caso. Eu concordo que com todos, com a opinião de cada um, mandando em prazo, tudo isso, tudo que foi dito aqui eu concordo. No entanto, eu só quero deixar frisado que se você não mandar antes do prazo e querer tirar dúvida com o tutor à distância, ele não vai te responder. Ele só te responde se você enviar a peça. Aí ele responde em forma de devolutiva. Mas se você fazer questionamento, simplesmente ele vai falar com poucas palavras polidas em cima, se você não leu o texto, tipo, você está tendo aula presencial com o professor, você perguntou a ele, é tipo isso. Então, vou deixar isso aqui registrado, que não tem nada a ver com peça devolutiva. As minhas notas eu mandei, eu enviei, tirei todas as dúvidas, não tem nada a ver. Tirei porque eu passei em tudo, no entanto, enchi o meu tutor de pergunta e nunca obtive resposta. Deixar isso bem claro aqui. Sim, e priorizem, então, tirar dúvida comigo. Eu acho que vai ser mais adequado. Que a gente Sim, troque ideia por isso que é diretamente. bom o senhor estar no conteúdo que o senhor está fazendo, que o senhor realmente é a sua especialidade, porque às vezes a gente pegava um professor de penal dando direitos humanos, uma área que não tinha nada a ver. Aí aquele professor já entrava numa outra área. Tipo, você faz pergunta, depois eu te respondo. É uma coisa assim, passava, as dúvidas vão surgindo. E às vezes você percebe que não te satisfaz a resposta, porque você vê aí um outro professor respondia a mesma dúvida de uma forma que satisfazia. Eu cansei de ver um conteúdo que o senhor dava aula, que o mesmo professor dava aula para nós presencial, o senhor dava a mesma disciplina, mas para outra turma eu assistia os seus vídeos no YouTube e aprendia muito mais do que com aquela aula daquele professor presencial que eu perguntei, a sua resposta estava no YouTube. Então, tipo assim, é uma coisa muito difícil, cada um é cada um, cada pessoa tem uma dúvida diferente. Sim, conte comigo, contem comigo, pessoal. E a gente vai, esse esquema da divisão da disciplina, a gente vai ajustando, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, desculpa adiantar da hora, mas a primeira aula foi para a gente ir fazendo esses combinados todos. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao 8º semestre, praticamente o último ano de curso de vocês. Que tenhamos um excelente semestre e vamos conversando, ajustando o que for necessário. Contem comigo. Todo mundo já tem meu WhatsApp, meu e-mail. Fico à disposição de vocês. Precisando, me deem um alô. Um forte abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite a todos. E muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, professor Guilherme. Mais uma vez, paciência.